com Edu Panzi. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço a todos. Tudo bem. Ô, Edu, começou a semana do Vasco da Gama para o Galo, hein? Em São Januário, é o Galo reativo ou é o Galo ofensivo, Edu? Mas e o Fortaleza? Pelo visto, nem os caras estão muito afim. No meio do caminho tinha um Fortaleza, né? É, assim, vamos lá. Mas é a semana do Galo principal. Aí é a semana do Fortaleza. Eu acredito que o Atlético deve estar tratando dessa maneira. O time principal, o foco é a semana do Vasco da Gama, porque o River é na próxima semana, o jogo sábado. E aí é esperar o Arana, né, para esse jogo e trabalhar com o que tem. E o que tem é pouco, tá? É pouca gente. São 12 desfalques, Rafael Leal acabou de informar. É muita gente, são muitos os desfalques, até para os treinos. Não deve estar fácil para o Milito trabalhar na semana, porque você tem, além da ausência do Arana, você tem os outros convocados, né? 2 titulares, Alonso e Alan Franco. Então não é simples você trabalhar, montar a equipe, montar taticamente o time, fazer alguma mudança. Eu não acredito até em grandes mudanças. Eu acho que a gente vai ver um Atlético diante do Vasco em São Januário muito parecido com o Atlético que nós vimos contra o São Paulo no Morumbi, contra o Fluminense no Maracanã. Se tiver que acontecer alguma mudança, vai ser muito pequena, em termos de postura mesmo. Um Atlético mais cauteloso, talvez dando a bola mais ao adversário. Eu só acho que daquele Atlético do Morumbi e aquele Atlético do Maracanã, faltou incomodar mais o adversário, principalmente o do Morumbi. O do Maracanã, apesar de ter perdido o jogo, o Atlético ainda incomodou mais o Fluminense. O Fábio trabalhou mais naquele jogo do que o Rafael no jogo do Morumbi. Mas não acredito numa postura tão diferente. O Galo leva uma vantagem que para mim é muito grande, porque é um confronto equilibrado e tem que ser inteligente. Não jogar com a vantagem embaixo do braço, mas saber jogar com a vantagem. Alexandre Simões, um abraço, boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, o Edu me fez a provocação aqui, o jogo do Fortaleza. Zarate, Arana, Rubens, Bernay e Cadu, lesionados. Alonso, Franco, Vargas, convocados, não vão jogar. Lianco, Hulk e Daverson, suspensos. Paulinho, preservado. É o time que está fora no jogo contra o Fortaleza nessa semana, que é a do Vasco da Gama. Como é que você imagina esse Galo no próximo sábado, hein, Simões? Ô Cirilo, o Atlético agora ele chegou num momento que realmente ele tem que priorizar totalmente as 2 Copas, né? A reta final de Brasileirão do Atlético, ela é muito dura a reta final, a tabela é muito complicada para o Atlético, para buscar esse objetivo aí de G6, de G4, é uma tabela complicada que o Galo vai ter pela frente, e nas Copas ele tá aí a um empate ou até uma derrota, né? Porque ele pode perder por um gol pro Vasco e se classificar nos pênaltis lá em São Januário, de uma decisão de Copa do Brasil, e inicia logo em seguida essa semifinal de Copa Libertadores. Falando desse jogo do Vasco, o Beckler ontem levantou a questão, né, de o Atlético manter a bola longe da sua área para evitar, de repente, a tentativa de aproveitamento do Verratti, né, que é um grande cabeceador. Só que é interessante um aspecto, Cirilo, eu até falei isso na mesa redonda de ontem, não sei se a Nath e o Edu concordam, mas o time do Atlético, nos 2 jogos contra o São Paulo, ele encarou um grande cabeceador, que é o Caleri, e que inexistiu nos 2 jogos, e mesmo aqui na Arena MRV, já encarou o Verratti, e que não aconteceu também nesse tipo de jogada. Claro, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, é um cara alto, um cara forte, mas o que a gente vê até agora, né? Apesar de ter tomado aquele gol de cabeça do Lima do Fluminense, mas ali é muito mais mérito do Quino do que qualquer coisa, né? O time do Atlético parece ter encaixado essa marcação da bola aérea, porque o Caleri é um baita cabeceador, o Verratti é um baita cabeceador, né? O Atlético enfrentou mesmo contra o Fluminense, o Cauã Elias é um garoto ainda, mas é um garoto de porte físico, né? E o Atlético não sofreu em bola aérea em momento algum. O Atlético venceu as batalhas. Ele virou zagueiro para isso. Sim. Principalmente o duelo com o centroavante, e o Milito já cansou de falar isso nas coletivas, da qualidade que ele vê no batalha, nesses duelos com os grandes centroavantes adversários. E tá aí. Altura, né, então, também, porte físico. Claro, eu acho que talvez o maior perigo do Vasco seja exatamente esse, né? Porque você pinga a bola na área pro Verratti, ele é muito bom, mas você tem um perigo chamado Felipe Coutinho também. Tirar a bola do pé fisicamente, mas aquela pressão, aquela coisa toda, o Vasco se baseia nisso. Só que até agora, o demonstrativo que a gente tem do Galo nas Copas contra times que tem centroavantes,
o desempenho foi muito positivo. E o Piton é um dos grandes assistentes da temporada, Sim, justamente dessa jogada. Piton Veguete. De buscar o Verrete. Natália Fiuza, um abraço, boa noite, tudo bem, Nath? Um abraço, boa noite, Cirilo, a você e a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. No primeiro jogo contra o Vasco da Gama, o Milito teve o Arana como um meia, o Rubens como um ala. Os caras estão tentando recuperar o Arana, já para esse jogo do fim de semana, e não vão ter aí o Rubens à disposição, já está descartado aí para os próximos confrontos do Atlético, o Rubens. Como é que você imagina esse Galo tendo o Arana de volta, com essa peça tendo que ser mexida, um pouquinho de escolha e um pouquinho de análise tática também de que você imagina desse Galo no próximo sábado, hein, Nath? Cirilo, sem a presença do Rubens, sem poder contar com ele para que ele seja o lateral esquerdo, eu imagino que o Arana, se voltar, e tomara que volte, né? Esse retorno dele é fundamental, vai jogar como um lateral e não como um meia. E aí, nessa função que seria inicialmente do Bernard lesionado, eu acredito que ele vai optar pelo Igor Gomes, por característica, mas principalmente por falta de opção. Primeiro porque ele não poderia colocar mais um volante no time e adiantar o Alan Franco, no sentido de que ele não pode utilizar o Fausto Vera, que seria uma alternativa. Não o vejo tirando o Batalha da defesa para o colocar no meio-campo e colocando um outro zagueiro, até por esse aspecto da bola aérea que vocês destacavam e que o Batalha tem sido fundamental. Não se pode também contar com o Daverson na Copa do Brasil. Diante dessas circunstâncias, não acredito que ele vá de Vargas também. Eu acho que ele vai de Igor Gomes, para ter um meio-campista que consegue reter a bola, que consegue cadenciar o jogo quando necessário, mas que seja também um cara lúcido ali quando o Atlético precisar atacar. Mas dependendo da postura do Atlético, se for um Atlético realmente mais comedido, jogando numa transição mais rápida, talvez ele até opte por centralizar o Scarpa, colocar um outro jogador aberto pela direita. São possibilidades que levanto aqui, mas acredito que ele vai na bola de segurança. Ele vai com o Igor Gomes. Nem seria a minha escolha, acho o Igor Gomes pouco efetivo, mas diante do cenário e das poucas alternativas e do fato do Atlético já ter a vantagem, não precisa também se expor de forma desnecessária, acho que ele vai optar pelo Igor Gomes. Uma pena, principalmente que o Daverson não esteja à disposição na Copa do Brasil, porque vem regulando bem, vem funcionando esse ataque mais povoado, né? Poderia ser um Atlético que poderia fazer uma transição mais rápida com Arana, com Paulinho, com Scarpa e ter Hulk e Daverson dentro da área, mas acho que o caminho que o Milito vai optar passa por aí.